Bom dia, irmão, paz do Senhor. Com muita alegria, nesta manhã que nós vamos dar início à meditação devocional em um outro livro do Novo Testamento. Como acabamos de terminar a meditação no livro de Isaías, eu gostaria de iniciar com você a sequência dessa história, que é o livro de Jeremias, esse profeta tão maravilhoso, do qual mais temos informação no Antigo Testamento. Ele profetiza num momento muito difícil da nação de Israel, que culminará no cativeiro babilônico. Ele é um homem maravilhoso, esse irmão nosso em Cristo Jesus, que esperava o Messias e que batalhou firmemente e de uma maneira inspiradora para mim e para você, em dias como esses que vivemos. Jeremias, ele era sacerdote, filho do sacerdote Hilquias, é um homem muito capacitado, tanto na questão das escrituras, como também intelectualmente, mas acima de tudo, um homem muito piedoso, um homem de Deus. Seu ministério durou aproximadamente 40 anos, do ano 626 a.C., até o ano 586, quando acontece a queda de Jerusalém por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele foi contemporâneo, junto com outros profetas como Sofonias, Abacuque e Obadias. Isso na primeira metade do seu ministério. Na segunda metade do seu ministério, já no final, nós temos aí então o profeta Daniel e Ezequiel, que já estão no cativeiro babilônico, mas que ouviram, que participaram já da vida ministerial do profeta Jeremias, mas já no final do seu ministério. Ele profetizou durante o reinado de 5 reis, de Josias, de Jeoacás, de Jeoaquim, de Joaquim e de Zedequias. Manassés e Amon foram, aí no caso, o pai e o avô de Josias, que fez essa reforma extraordinária da qual Jeremias participou e ajudou de forma muito expressiva nessa reforma que Josias fez, e foi um rei extraordinário, foi um rei maravilhoso que fez aquilo que nenhum outro rei tinha feito até então. Mas Manassés e Amon, que foram o seu pai e seu avô, foram os piores reis da nação de Israel até aquele momento. A violência, a injustiça, a idolatria, a imoralidade chegaram aos limiares de transbordar na nação de Israel. Nenhum rei foi tão terrível, foi tão cruel como Manassés e logo em seguida como Amon. Eles deram início assim ao extrapolar de toda a violência, imoralidade, corrupção, injustiça, idolatria na nação de Israel. Então Jeremias, ele, quando começa o seu ministério, a nação de Israel, no caso Judá, o reino do norte já tinha ido a cativeiro pela Síria, mas o reino do sul, Judá, estava no pior momento político, econômico, social, espiritual que a nação de Israel tinha chegado até aquele momento. E é nesse instante então que Jeremias começa a ministrar, que começa a profetizar na nação de Israel, ao lado de Josias, com o qual ele inicia seu ministério, esse rei maravilhoso da nação de Israel. Então, Jeremias, como profeta e sacerdote, ele cumpre um papel extraordinário na nação de Israel. O propósito dele, do seu ministério, era levar Israel, o reino do sul, Judá, ao arrependimento e evitar o cativeiro babilônico, olhando já para o reino do norte, que já havia ido para o cativeiro. Ele tinha que lutar contra os falsos profetas
ele tinha também que lutar contra a liderança política de Israel, que estava completamente desviada de Deus, e os falsos profetas alimentavam esses reis que queriam continuar na corrupção, no pecado. O próprio povo não queria a palavra de Deus, o próprio povo queria a idolatria, o próprio povo queria voltar-se contra o Senhor da glória, e Jeremias era uma das poucas e escassas vozes que haviam na nação de Israel naquele momento, falando do Senhor, chamando o povo ao arrependimento. Obviamente, os reis queriam ouvir os falsos profetas, porque os falsos profetas sempre tinham uma mensagem positivista, dizendo: nós não vamos para o cativeiro, a Babilônia não vai vir, o Senhor está conosco, jamais iremos ser destruídos. Apesar do reino do norte, Israel já ter sido levado e já ter sido destruído, os falsos profetas sempre estavam dizendo isso, essa mensagem positivista. E Jeremias estava falando: vocês vão para o cativeiro, Nabucodonosor vai vir, nós não vamos escapar. Deus está entregando a nação de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Deus está usando Nabucodonosor como uma vara de correção contra nós por causa dos nossos pecados. Nós devemos nos arrepender diante do Senhor, nós devemos nos entregar nas mãos de Nabucodonosor. Quando ele vier, nós devemos nos entregar, porque foi o Senhor que o trouxe até aqui. Então, quem queria ouvir uma mensagem como essa? Mas essa era a mensagem de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu. Obviamente, por causa dessa mensagem, Jeremias foi acusado de traição e de ser um espião de Nabucodonosor dentro da nação de Israel. Ele foi preso, foi açoitado, foi lançado dentro de uma cisterna de lama para morrer, mas Deus preserva a sua vida e acaba sendo honrado pelo rei Nabucodonosor. E o que é de admirar é que Nabucodonosor ouve e acredita na palavra de Deus e em Jeremias, mas o próprio povo de Israel não acredita na palavra de Deus e em Jeremias. É uma contradição, né? O próprio rei Nabucodonosor depois honra Jeremias, lhe dá a opção de escolher se ele quer ir com ele para a Babilônia, onde seria honrado e tratado muito bem, se ele queria ficar em Jerusalém, destruída, queimada, aonde ele quisesse ficar. Então, no final, Jeremias foi honrado por Deus e também pelo rei Nabucodonosor, que viu ali um homem de Deus, viu ali um homem sensato, viu ali a mão de Deus, um profeta de Deus, no meio da nação de Israel, essa nação revoltosa em todos os aspectos, político, econômico, espiritual, mas que tinha um homem de Deus naquele local, e que Nabucodonosor então honra Jeremias e lhe dá a oportunidade de escolher para onde gostaria de ir, mas Jeremias permanece em Jerusalém. Por toda essa situação, Deus, no início do ministério de Jeremias, por tudo isso que vai acontecer, proíbe Jeremias então tanto de casar como de ter filhos, por causa de toda a situação que a nação de Israel estava vivendo e ainda iria viver. Mas mesmo assim, Deus fala para ele: Jeremias, compra um terreno, compra um campo em Jerusalém, porque eu vou trazer restauração sobre esta cidade, eu vou restaurar, eu vou reconstruir esta cidade, como Deus já havia falado através do profeta Isaías, de que levantaria Ciro e que tornaria o povo de Israel então para Jerusalém, que traria essa restauração maravilhosa. A expressão "assim diz o Senhor" aparece 349 vezes em todo o Antigo Testamento, e dessas 349 vezes, 157 estão nos lábios de Jeremias. Então Jeremias é a voz de Deus, ele sempre está dizendo "assim diz o Senhor", ele é a voz de Deus no seu tempo, assim como cada cristão deve ser a voz de Deus na sua geração. Jeremias é uma inspiração para nós, diante
de uma situação tão difícil que Jeremias está vivendo, e a nossa situação no Brasil, no mundo hoje, não é muito diferente em vários aspectos. Precisamos também ser a voz de Deus na nossa geração, como Jeremias. O texto do capítulo 15, versículo 16, diz assim: achadas tuas palavras, logo as comi, elas me foram alegria ao coração, pois pelo teu nome sou chamado. A palavra de Deus e a pessoa de Deus eram inseparáveis à pessoa de Jeremias. Assim também a igreja, assim também os cristãos devem ser identificados com a palavra de Deus, devem ser identificados, associados com a pessoa do próprio Deus. Assim como a nação de Israel necessitava de um profeta de Deus e da palavra de Deus num momento tão terrível, assim também a nossa nação, o nosso país, as nossas famílias, o mundo em que vivemos precisam de uma palavra de Deus e de homens e mulheres de Deus, de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da palavra de Deus para momentos como esse também, e que possamos nos inspirar na vida, no ministério de Jeremias, e possamos ser instrumentos de Deus na nossa geração, sermos fiéis como Jeremias foi, sermos ousados como Jeremias foi, sermos cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus como Jeremias foi, e que possamos pregar com tanta ousadia, intrepidez e autoridade e oferecer as nossas vidas a Deus como Jeremias, para anunciar a salvação, olhando para o Messias como Jeremias olhou. Ele foi realmente uma inspiração e é para todos nós. A passagem mais longa citada no Novo Testamento é do livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, falando do novo pacto. Esse texto maravilhoso que está no livro de Hebreus 2 vezes. Essa passagem remota à aliança que Deus fez com Adão, com Eva, para trazer o Messias, mas também com Abraão e com Davi. Então Jeremias tem seus olhos no Messias, Jeremias tem os seus olhos na nova aliança, e o que Jeremias almejava é o que a igreja hoje tem: o Messias, a nova aliança, o Espírito Santo. Imagina, né? Tudo aquilo que Jeremias almejava é o que exatamente temos. E como Jeremias enfrentou oposições, olhando para o Messias, e enfrentou falsos ensinos e falsos profetas, problemas políticos e instabilidades, assim também a igreja enfrenta na sua história e nós enfrentamos na nossa geração. Jeremias, então, por isso será uma grande inspiração para mim e para você, irmão, para a igreja, de como devemos responder a Deus e a esses grandes desafios que nós enfrentamos. Isaías é essa inspiração para mim e para você, que possamos olhar para a vida dele, para o ministério dele. O livro de Jeremias revela a necessidade da presença do povo de Deus em uma nação decadente e corrompida. O nosso país, as nossas famílias, a nossa cidade necessitam, todos eles, de uma igreja forte, de um povo de cristãos cheios da glória de Deus, da presença de Deus. Deixa eu te dar aí então, para finalizarmos essa pequena introdução do livro de Jeremias, uma estrutura de como o livro funciona. Do capítulo 1 ao 18, nós temos aí um chamado, várias profecias com um chamado geral ao arrependimento. Deus está chamando o povo de Judá ao arrependimento. Depois nós temos uma perseguição das autoridades contra o profeta Jeremias, que vai do capítulo 18, versículo 18, até o capítulo 29, versículo 32. Então, é mais uma perseguição que Jeremias está sofrendo. Ele vai passar por situações muito difíceis aí, e em meio a isso ele também vai trazendo profecias assim, sendo muito fiel ao Senhor, mesmo diante de grande sofrimento. Depois do capítulo 30 até o capítulo 39, até o final do capítulo 39, versículo 18, é a certeza da nova aliança,
mas também a certeza do cativeiro. Se misturam essas duas ideias. Deus vai trazer a nova aliança, Deus vai trazer o Messias, Deus vai restaurar a nação de Israel, mas ao mesmo tempo a certeza de que o cativeiro virá, que Deus trará Nabucodonosor e vai destruir o reino de Judá em certo aspecto, a cidade de Jerusalém será queimada e destruída. Então há aí uma mistura de esperança, de certeza com a destruição. Depois do capítulo 40 até o final do capítulo 45, nós temos as profecias e eventos pós-cativeiro. Então, do capítulo 40 até o 45, versículo 5, final do capítulo, nós temos aí alguns eventos e profecias que acontecem logo em seguida ao cativeiro. A nação de Judá já foi, Jerusalém está destruída, queimada. Então esses 5 capítulos aí mostram alguns eventos que acontecem logo em seguida. Depois do capítulo 46 até o final do capítulo 51, nós temos profecias às nações, várias nações recebem profecias, e aí então o último capítulo, o capítulo 52, nós temos um relato histórico da queda de Jerusalém, que é um capítulo que finaliza o livro. Eu espero que esse livro seja de grande bênção na sua vida. Tome um caderno, é momento de anotar, é momento de você escrever, não apenas de ler, mas de escrever, respondendo aquelas perguntas lá do devocional. Eu acho que é muito importante quando você faz isso, ajuda você a analisar o texto, ajuda você a olhar o texto, reconhecer o texto. Se tem dúvidas, coloque no papel. Vamos diante desse livro maravilhoso. Eu acredito que Deus vai falar muito comigo e com você durante esses próximos quase 2 meses aí de meditação no livro do profeta Jeremias. É um livro maravilhoso e Deus vai falar poderosamente conosco nesses dias. Que Deus te abençoe, meu irmão, na graça preciosa de Cristo, e vamos para Jeremias, para a glória de Deus.